No episódio de hoje no Iron Influencers... Agustin Fernandes é maquiador, empreendedor e estrela das redes sociais, que transformou sua paixão por beleza em movimento. Qual o propósito da sua marca? Então, quando comecei a lançar produtos, além de eu resolver os problemas da minha cliente, com a minha expertise de maquiagem, eu queria fazer produtos desejáveis que a pessoa pudesse pagar. Eu não queria que a pessoa tivesse a frustração de não poder comprar o meu produto porque eu sabia o que era isso e eu odiava essa sensação. Tanto assim que até hoje eu gasto fortunas na Louis Vuitton e quando eu chego na minha casa com as compras eu vejo que realmente é só um trauma, porque eu nem uso tudo que eu compro. O que significa a marca Agustin Fernandes? Sabe o que ela representa, que ficou muito claro para mim? A minha marca, ela representa eu ter renunciado à minha pessoa física. Porque eu realmente abri mão do meu CPF para potencializar o meu CNPJ. Quais problemas você já passou no começo da carreira? Fui mandado embora do salão que eu trabalhava e eu fui humilhado. Se o dono falou que eu nunca ia ser um bom maquiador porque a minha maquiagem não tinha perspectiva. E de fato ela não tinha. Eu maquiava na frente do cliente, então as minhas laterais elas não tinham acabamento. Só que eu acho que era só a pessoa fazer essa observação que rapidamente eu ia olhar para isso, né? Mas ele falou de uma maneira assim que parecia que ele tinha determinado que eu ia ser uma pessoa fracassada. Eu comecei trabalhando como assistente de salão. Tinha sido mandado embora de casa, na verdade, com 15 para 16 anos. Aí eu fui dormir na casa de um amigo, do Félix. Aí eu fiquei na casa dele por 3 semanas mais ou menos. E ele me apresentou uma amiga que tinha um salão de beleza. Aí eu fui trabalhar ajudando ela, lavando o cabelo, fazendo café, aplicando hidratação nas clientes. E em troca, eu dormia numa sala que tinha de estar atrás do salão, no sofá. Aí eu comia e dormia lá, em troca de trabalhar no salão. À noite, depois que eu fiz desse set, que eu fiquei lá quase 3 anos, eu trabalhava como garçom numa boate para ganhar dinheiro extra, assim. Aí eu conseguia fazer as minhas coisinhas de adolescente e também tinha onde morar e onde dormir. Porém, isso eu sempre tive certeza absoluta. Eu sempre soube que eu não ia ser pobre. Isso eu sempre tive essa certeza. Fiz 18 em agosto e falei, eu acho que eu vou para algum lugar onde eu possa me destacar na área da beleza. E só tinha dinheiro para ir para a Argentina ou para o Brasil, né? Porque não tem para onde ir para quem mora no Uruguai. Aí eu falei, não, vou para o Brasil porque eu gosto mais da cultura. Eu já tinha trabalhado atendendo clientes do Brasil na boate que eu trabalhava. E aí eu já tinha me interessado mais pelo idioma e eu realmente tinha percebido que o Brasil consumia muita beleza. Então eu achei que aqui seria melhor para eu me desenvolver profissionalmente. Aí eu comprei uma passagem de ônibus e fui morar em Florianópolis. Quando eu cheguei em Florianópolis, eu comecei a trabalhar num salão, mas eu não tinha documentação. Então, foi aquela fase de imigrante legal que todo mundo passa. Assim, legal não, mas né, pode dar problema. Aí, só que eu fui muito rápido, assim, com 6 meses de Brasil, eu já tinha a carteira de trabalho. Fui muito rápido mesmo. Já tinha dado entrada na minha documentação na Polícia Federal e aí eles te dão um protocolo que você consegue fazer a carteira de trabalho. Aí eu comecei a trabalhar como assistente, porém, eu sempre fui muito observador e muito dedicado e eu sempre fui o famoso pau para toda obra. Eu sempre era o primeiro a chegar, o último a ir embora e o que queria atender as clientes que ninguém gostava, porque eram insuportáveis, e o que faria tudo no salão. Então, por exemplo, no ambiente de salão de beleza tem, acho que em todas as profissões, tem aquela vaidade de se eu estou fazendo uma atividade de uma posição X, eu não quero fazer algo muito simples, entendeu? Então, por exemplo, quem é especialista em coloração jamais vai querer lavar um cabelo, mas eu fazia tudo, porque no salão você ganha mais por comissão, né? Aí, basicamente, eu fui aprendendo tudo e eu aprendi tudo mesmo. Eu fazia maquiagem, fazia mechas, coloração, escova progressiva, alongamento de cílios, aprendi a fazer unha, aprendi a fazer basicamente tudo. Isso é raro de você achar na área da beleza e na maioria das áreas, né? As pessoas acreditam que o melhor é você se especializar em alguma coisa, enquanto eu sempre acreditei que eu poderia desenvolver as minhas habilidades e dominar várias áreas. Então, como eu era bom fazendo maquiagem, bom fazendo sobrancelha, bom fazendo unha e bom fazendo
química, escova progressiva, a minha agenda sempre era cheia, desde o início. Então, a minha ascensão social na profissão foi muito rápida, porque eu era um profissional diverso, flexível e que tentava dominar todos os serviços. Não que eu fizesse todos com excelência, mas eu fazia num padrão muito bom, correto? E aí a minha cliente, ao invés dela fazer só o cabelo comigo e a maquiagem com outro profissional, e a sobrancelha com outro e a unha com outro, ela fazia tudo comigo. E aí eu ia centralizando essa cliente na minha agenda e fazia, por exemplo, unha, segunda e terça-feira. Aí a partir da quarta começava a fazer maquiagem, aproveitava domingo para atender noiva em hotéis e assim eu realmente consegui ascensão muito rápida por conta disso. Só que é um caminho assim muito exatamente oposto do que as pessoas acreditam que é o correto, né? As pessoas elas querem ser referência apenas numa coisa e eu queria ser uma referência em tudo dentro da minha área, correto? E até hoje eu acho que eu sou, né? Porque hoje que eu estou numa fase diferente da minha empresa, né? Depois de toda essa jornada em que eu comecei como profissional de salão, aí depois eu fui para o próximo nível, depois que a minha agenda estava lotada, que foi dar curso presencial. O próximo nível, quando você lota a agenda de curso presencial, é você partir para a palestra com mais quantidade de pessoas, sem o trabalho presencial, somente com a parte teórica, de discurso, de planejamento de carreira na área da beleza, que era basicamente a minha palestra. Quando rodei o Brasil inteiro, isso tudo está no feed do meu Instagram. As pessoas podem rolar lá para 2017, 2016 que vão achar tudo. Tem todo o histórico. Aí quando eu cheguei nesse nível de palestra e curso no Brasil, eu comecei a fazer feira internacional de beleza. Como eu nasci no Uruguai e eu morava no Brasil e eu falo inglês, eu conseguia fazer feira de beleza na América Latina, falando espanhol. Em Portugal já fiz também, falando português. E já fiz Cosmoprof em Las Vegas, Beauty World em Dubai, tem Cosmoprof em Bolonha, na Itália, tem Cosmoprof em Moscou, na Rússia, Belleza e Salud, que tem na Colômbia, tem uma outra feira no México também, enfim. E aí eu fui para o Japão, fiquei 30 dias, nesses 30 dias eu dei curso em Nagoya, Suzuka, Osaka, Kyoto, Tóquio e numa cidade perto de Nara para brasileiros que trabalhavam como operários nas fábricas. E aí eu voltei, foi uma viagem incrível, mas eu voltei muito cansado. E aí eu entendi que eu precisava ter um produto que me fizesse onipresente na internet, ou seja, que eu pudesse vender sem a minha presença física, principalmente pelo desgaste que estava me causando eu viajar tanto, porque eu realmente viajava muito. Teve uma vez em que eu fiz uma feira de beleza, eu dei curso em Miami, aí depois eu fui para a Cidade do México, numa feira de beleza, vim para o Brasil, aqui em Guarulhos, o meu motorista trocou a minha mala e eu fui para Manaus dar curso, voltei de Manaus, ele trocou a minha mala novamente e eu fui para a Rússia, foi nesse dia que eu fui para a Rússia, ainda com conexão em Frankfurt, que eu me lembro que assim, eu cheguei assim muito acabado, porque eu fiquei em Manaus, cheguei em Manaus 11 da manhã, palestrei 3 da tarde, foi o maior evento, o maior público de beleza até a data de hoje, foi no mesmo lugar que o Roberto Carlos fez um show, isso aí tem no G1, tá? Porque foi um acontecimento tão grande que até apareceu no G1. E era eu como palestrante, eu era a cabeça do evento. Aí eu fiz um bate-volta em Manaus, vindo do México, né? E aí eu fui para Rússia com conexão em Frankfurt. E aí quando eu cheguei, assim, já estava assim, me lembro que eu cheguei no hotel e eu não sei se foi uma crise de pânico, não sei, mas eu estava assim muito exausto, né? Não sei se era esse famoso que agora o povo fala de burnout, né? Mas eu estava assim totalmente sugado, totalmente exausto, totalmente cansado. E foi ali que eu tive certeza absoluta de que eu não poderia criar um negócio que ele fosse totalmente dependente da minha energia, porque no meu caso a minha bateria social ela acaba relativamente rápido, né? E aí quando acaba a minha bateria social e eu ainda estou prejudicando, e eu ainda estou sem energia física, aí realmente eu não presto para nada. Comendo comida de aeroporto, enfim, era um inferno. Foi ali que eu decidi lançar o meu primeiro produto. O meu primeiro produto foi um delineador, foi no auge do delineador.
só que todo mundo fazia caneta ou lápis. E aí, como eu não tinha condições de investir numa marca de cosméticos, eu criei um delineador, que ele era feito com uma fita dupla face que você utiliza em cirurgia plástica, porque ela imita a pele e ela se adapta à pálpebra e fica super assim confortável. Eu posso até mandar os links dos vídeos. Tem vídeo meu com 20, 30 milhões de visualizações no Facebook. Aí o que acontece? Era um artigo de papelaria que você coloca, que ele vai numa cartela de maquiagem, então ele ocupa pouco espaço. Eu enviava pelo Correios via carta registrada, na época era R$3,50, me lembro. Isso aí já foi assim no final do governo da Dilma, antes dela ser impeachmentada. E aí esse produto era um delineador que, como a fita era dupla face, de um lado colava no olho, do outro lado ela era de um glitter preto, tinha fosco e tinha com brilho. E aí na época estava muito alto o delineador, como eu disse anteriormente, então imagina, você já entrega o delineador pronto para as mulheres. Era um produto muito viral. Como ele não era considerado cosmético, eu não precisava de regulação de Anvisa. Porém, a fita já tinha FDA americano, porque ela era uma fita utilizada em cirurgia plástica. Porém, não era um cosmético, era um artigo de papelaria. Então, eu conseguia exportar ele para fora do Brasil, tudo de maneira muito fácil, porque ele cabia no envelope. Era realmente realmente carta registrada, assim, uma loucura. Não sei como que eu fiz isso. Realmente isso aí eu não sei como que eu fiz. E aí era muito viral, do tipo assim, porque eu colava no olho e ficava perfeito. Aí era hipoalergênico por conta do material da fita, reutilizável, a pessoa, depois que acabava a cola, a pessoa poderia reutilizar com cola de cílios. E aí a gente tinha vários tamanhos que se adequavam a qualquer tipo de olhos. Isso aí foi o meu primeiro produto viral. Já entrei no famoso mercado digital, fazendo a famosa fórmula de lançamento, que na verdade era o que eu fazia por natureza, mas que era uma consequência de você expor. Por exemplo, quando eu comecei a criar esse produto, eu comecei a postar tudo. Então, isso é o que hoje é chamado de pré-aquecimento da audiência num pré-lançamento. É muito Deus, né? Aí realmente é Deus, porque eu não tinha nem estudo. Aí eu lancei esse meu primeiro produto, foi muito bom, comprei o meu primeiro apartamento, me capitalizei muito com esse produto, porque realmente era um produto que me dava muito lucro, que era fácil de armazenar, não ocupava muito espaço, era fácil de enviar para o cliente, era viral e tinha recompra. Então, é absolutamente tudo que você precisa para ter um negócio rentável. Aí, com o dinheiro do delineador, eu lancei uma linha de pó facial, que existe até hoje na minha marca, que é a prova d'água. Por quê? Depois de ter viajado o Brasil inteiro dando curso, eu tinha percebido que as mulheres não queriam cuidar da pele, porque se elas hidratassem e passassem base ou protetor solar, a pele ficava oleosa. Aí o que acontecia? Ou a pessoa não hidratava a pele e não se cuidava, ou ela não utilizava protetor solar. Então estava todo mundo com a pele manchada para não ter a pele oleosa. Então eu desenvolvi um pó à prova d'água, que até hoje é um dos produtos mais vendidos da minha linha. Inclusive eu divulgo ele sempre eu coloco ele dentro de um copo com água e passo a água para um outro copo e o pó não se mistura com a água. Aí eu pego do copo com a água, com o pincel, passo no rosto e fica perfeito. Então eu desenvolvi um pó, era um único pó, inicialmente, agora tem mais cores, mas era um único pó com um fundo levemente amarelado. Por que esse fundo levemente amarelado? Porque pela ciência, você neutraliza manchas acinzentadas com amarelo. Então, como estava todo mundo com as olheiras acinzentadas e fundas e manchas no rosto porque não utilizavam protetor solar, quando passava aquele pó, neutralizava o cinza e a pele ficava maravilhosa. E de quebra, eu utilizei técnica HD de pó, que é uma coisa muito batida, isso já existia. Porém, as pessoas tinham parado de utilizar porque todas as marcas utilizavam técnica HD em pó branco facial. A sua esposa vai concordar aqui comigo. Só existia pó branco facial HD, correto? E isso há 15 anos atrás. Qual era o problema? Que como ele era branco, quando a pessoa batia a foto com flash, ficava com a cara toda branca. Ficava a cara branca, o rosto branco, que parecia que tinha colocado farinha. Aí, como eu tinha feito ele amarelo, isso não acontecia, tudo pelo contrário, a pele ficava incrível, tipo assim, um Photoshop. Se tu ligasse o flash, ficava muito bom. Ou se a pessoa estivesse na frente de uma luz,
ele realmente assim, dá um efeito Photoshop, mas é jogo de luzes, né? E isso eu já tinha tirado também. Nesse período de salão, também trabalhei na Rede Globo como maquiador, na RBS de Santa Catarina, que era afiliada da Rede Globo. E a maquiagem de jornalista que você vê na TV não é a que você faz pessoalmente, correto? Então, eu já tinha essa expertise de jogo de luzes, inclusive na história da maquiagem, muita gente não sabe. Mas na época em que a TV era em preto e branco, a maquiagem era o rosto todo branco com o contorno em preto. Então, quando você transmitia isso para a imagem, parecia assim, o nosso cérebro consegue achar que aquilo é um esfumado, um côncavo, mas na verdade é uma linha preta aqui, uma linha preta aqui, duas linhas pretas aqui para afinar o nariz. Só que na TV você via, como a imagem era preto e branco, realmente parecia um sombreado, correto? Agora, esse também era o grande problema das revistas impressas e dos jornais, que a pessoa aparecia sempre com o rosto manchado, com uma linha preta no rosto, mas era a maquiagem, que era feita com pó branco e sombra azul ou preta, para dar esse efeito. E aí, enfim, basicamente eu acho que eu construí uma marca de cosméticos sempre pensando em desenvolver um produto que ia resolver um problema, porque eu sempre fui um grande solucionador de problemas na minha vida pessoal. Eu acho que isso aí tem muito a ver. Todo negócio de um empreendedor, ele é um reflexo de quanto ele se fudeu na vida pessoal. Então, assim, se a pessoa está acostumada com um péssimo atendimento e ela odeia isso, a empresa vai ter um atendimento incrível. Às vezes o atendimento vai ser melhor do que o próprio produto que ela está vendendo. Se ela está acostumada com um produto caro e de baixa qualidade, ela vai querer fazer um produto incrível com um preço muito acessível. Então, e por aí vai. Se ela for uma pessoa que foi vítima, de repente, de comportamento que não honrou quem ela era, que não honrou o esforço dela, aí ela vai querer honrar o cliente através da própria empresa. Então, eu acho que eu construí muito a minha marca à base disso. Eu fiquei a minha vida inteira passando na frente da Louis Vuitton e desejando comprar uma bolsa de 30 mil reais e vendo artistas utilizarem produtos que eu gostaria de utilizar. Então, quando comecei a lançar produtos, além de eu resolver os problemas da minha cliente, com a minha expertise de maquiagem, eu queria fazer produtos desejáveis que a pessoa pudesse pagar. Eu não queria que a pessoa tivesse a frustração de não poder comprar o meu produto porque eu sabia o que era isso e eu odiava essa sensação. Tanto assim que até hoje eu gasto fortunas na Louis Vuitton e quando eu chego na minha casa com as compras eu vejo que realmente é só um trauma, porque eu nem uso tudo que eu compro, mas eu compro muito. Mas voltando, acho que isso aí é muito interessante, né? O empreendedor tem essa consciência de que o negócio dele reflete os valores pessoais e experiências de vida. O que representa a F-Beauty hoje para você e qual o tamanho dela? A fbeauty.com é agostinfernandesbeauty.com. A minha marca, sabe o que ela representa? Que ficou muito claro para mim. A minha marca, ela representa eu ter renunciado à minha pessoa física. Agora, com 35 anos, que eu tô começando a me despirocar um pouquinho. Tipo assim, a fazer coisas assim, um pouco mais irresponsáveis, eu me permiti recentemente. Porque eu realmente abri mão do meu CPF para potencializar o meu CNPJ. Agora, o que significa Agostinho Fernandes Beauty para mim ou a F-Beauty para mim? Nesse quesito é realmente eu ter negado essa fase de você curtir a vida, eu ter abdicado de muitas coisas e principalmente do meu próprio nome. E o tamanho dela, a proporção, eu demorei um pouco para assimilar. Na verdade, durante os primeiros anos a minha marca vendia porque eu divulgava. Então era a marca do Agostinho. Quando furei essa bolha da minha audiência e eu comecei a vender para pessoas que não me seguiam, aí eu tive uma crise existencial. Porque eu tinha criado uma marca de cosméticos que as pessoas consumiam, que tinha recorrência, que fazia parte da rotina de cuidados das pessoas, de pessoas que não me acompanham, porque isso é importante dizer. Quando você tem uma marca, quem compra não necessariamente quem te segue, você realmente potencializa a marca inicialmente. Mas depois que você é uma marca no mercado, a pessoa compra porque ela tem uma necessidade. Então, assim, ela compra a vitamina C porque ela precisa cuidar das manchas. Ela compra ácido hialurônico porque ela quer tratar as linhas de expressão. Ela não compra porque é a marca de um influenciador. Porém, ela tem o meu nome. Então, quando eu vi que assim, eu tinha perdido o meu nome de pessoa para uma marca, para uma empresa,
Isso aí me causou assim, realmente uma crise de identidade bem grande. Tanto assim que eu tirei o meu nome, assim, não conseguia mais ver o meu nome impresso, aí eu coloquei a F Beauty, mas aí aconteceu que ninguém conhecia a F Beauty, aí eu voltei a utilizar Agostinho Fernandes e eu adicionei o Beauty em destaque para eu, assim, pelo menos tentar ter uma vida além de eu ser um produto. Basicamente é isso, mas é um resultado de eu ter também vivido a minha marca, né, desde o início. Eu vivi a minha marca e isso é uma coisa que muitos empreendedores não fazem por várias questões, entre elas assim, as pessoas mesmo tendo resultados, mesmo tirando o sustento da própria empresa, das próprias ideias, do próprio empreendedorismo, elas não têm orgulho do que elas fazem, que é uma coisa que eu nunca tive. E que é algo essencial se você for estudar todas as marcas de luxo que tem no mercado hoje. O Gucci, antes de ser a marca Gucci, era uma pessoa e ele vivia a própria marca. Louis Vuitton era uma pessoa e ele vivia a própria marca. Gianni Versace era uma pessoa. Se você entra na casa do Gianni Versace em Miami, a casa dele é uma loja. O chão é Versace. A decoração é Versace, a pia do banheiro é Versace, tudo dele remetia à marca, até a moldura até as torneiras. Então, quando eu conheci inclusive a casa dele, mas tem a casa Louis Vuitton também, que fica a 60 minutos de Paris, mas quando eu conheci a casa dele e do Louis Vuitton foi que eu vi que eu estava no caminho certo, de eu ter vivido a minha marca. Coco Chanel viveu a sua marca e por aí vai. Qual o tamanho financeiro hoje da F Beauty? Você sente vontade de sair na Forbes? Sim, por ano eu faturo 8 dígitos. Estou indo para os 9, então é um faturamento bem relevante. Eu acredito que eu vou atingir os 9 dígitos daqui a 4 anos e meio, mais ou menos, do jeito que está. E até, eu estou com 35 anos, até os 45 anos eu já terei faturado 1 bilhão do jeito que está. Então, por exemplo, no lançamento do perfume do Bolsonaro, eu faturei exatamente isso, 8 dígitos. E aí eu já vi outras pessoas saindo na Forbes faturando 5 bilhões, né? 5 bilhões. 5 bilhões não é um faturamento muito relevante. Então eu vi que não, realmente isso não é importante. Mas eu achei que fosse, né? Eu acho que quando você é empreendedor e você constrói uma empresa baseado no que sai da sua mente, sem a validação de ninguém, sem um professor ter te ensinado aquilo, mesmo que você tenha resultado, você não sabe se você realmente está fazendo o correto, né? Por isso que e aí ainda tem um sistema assim, midiático que valida os empresários. Mas quando eu vi que na Forbes, por exemplo, tem gente que tem ONG que é Forbes. É Forbes Under 30 e tem o que? Uma ONG. Então, não é tão importante assim. Sério? Gente, tem pastor na Forbes. Como assim? Pastor tem igreja e está na Forbes. Qual foi o maior desafio que você enfrentou construindo seu negócio e como você superou? Eu acho que a instabilidade política e financeira e econômica do Brasil, assim, a corrupção, ela prejudica demais os nossos negócios. Por exemplo, hoje, neste momento, eu estou com um prejuízo avaliado em quase 2 milhões de reais. Eu estava com 8.872 pacotes que sumiram dos Correios. Eles pararam de atualizar, pararam de entregar, porque o Correio está com um rombo, acho que de 3 bilhões, só que eu paguei a minha fatura, eu mandei a mercadoria para minha cliente, continuou tendo coleta, mas não teve entrega. Faltou transparência no sistema e a gente não teve acesso a quantos pacotes estavam ali sumidos, né? Aí as clientes começaram a pedir reembolso através da operadora de cartão, porque não receberam, enfim. Aí foram para o Reclame Aqui, para as redes sociais, isso gera uma onda de prejuízos à reputação da empresa, à entrega, ao seu comprometimento. E no meu caso, eu sou o rosto da minha empresa. Então, eu acho que o que mais prejudica é isso, são as alterações que o governo faz da noite para o dia na carga tributária, a desconfiança nas empresas estatais, seja em Correios,
INSS, Previdência, assim, tudo isso realmente prejudica demais, porque a gente tem que calcular a rota de maneira assim muito rápida e tentar sobreviver a algo que assim você não espera. Isso para mim é terrível. E é o que faz com que muitos empreendedores realmente às vezes decidam de realizar o seu sonho de se realizar através das próprias ideias. É essa instabilidade, porque ela causa insegurança e nenhum ser humano que tem insegurança alimentar, insegurança de moradia, e quando você depende da sua própria empresa, realmente qualquer movimentação que tenha externa, que impacta no faturamento, faz com que você tenha insegurança alimentar, insegurança de moradia e tudo mais. Mesmo que você tenha um grande capital, né? Por exemplo, agora aparentemente esse prejuízo vai diminuir, mas ainda assim, se eu descobrisse isso, ao invés de agora dia 20, eu descobrisse isso daqui a 2 meses, a gente está falando de 8 mil pedidos por mês, né? Então, assim, de 2 milhões, ele poderia ser 8 milhões, né? Aí, dependendo do tombo que você leva, ninguém se levanta, né? Como você desenvolve campanhas de marketing que destacam o seu produto? Nossa, que pergunta incrível. Tá, vamos lá. Isso aí é uma mistura do meu estilo de vida, do acesso que eu tenho a tudo que é bom e melhor, com o meu não é talento, mas assim, com a maneira em que eu me comunico. Porque eu tenho facilidade para me comunicar. E eu amo escrever, eu amo fazer os roteiros das nossas campanhas e eu amo participar da edição. E eu tenho um olhar minucioso, que eu acho que é da maquiagem, o olhar do detalhe. Então, eu gosto de pegar, sei lá, um olhar, um posicionamento, uma frase, uma fala específica e construir um conteúdo com aquilo que vai transmitir emoção e vai captar a atenção da pessoa. Ela vai assistir até o final e vai querer comprar. Basicamente, isso que é um planejamento de marketing. É que eu amo fazer isso. Eu realmente amo. Agora, é essa combinação de eu saber o que é bom, saber quanto que eu posso investir, tentar dar o meu melhor em relação à minha qualidade e associar isso a uma história que gere desejo. Como você identifica e incorpora as tendências emergentes do mercado de beleza? Eu acho que é bem importante que a gente saiba escolher assim qual viés a nossa empresa quer ter e se é possível diversificar. Por exemplo, tem tendência o tempo inteiro. Algumas tendências, elas trazem produtos que vão ficar e outras elas trazem coisas passageiras. Normalmente o que fica, o que é uma tendência que vai se tornar parte da rotina do cliente é algo que vai resolver um problema, que vai ser dinâmico e que a pessoa vai conseguir inserir com facilidade na sua rotina. Então, por exemplo, vou dar um exemplo rápido. Limpeza e hidratação da pele é algo que vem para resolver um problema e que é facilmente inserido na rotina de uma cliente. Então, foi uma tendência que se tornou algo recorrente. É aí que eu quero chegar. Tem a tendência recorrente e a tendência passageira, correto? O modismo. Então, você pode fazer o quê? Você pode, na sua empresa, ter os produtos que são uma tendência, que vão ser inovadores, mas que você sabe que vieram para ficar, que vão ser recorrentes e brincar com as tendências de moda, com aquilo que só vai te trazer visibilidade, não necessariamente lucro nem faturamento, mas isso vai fazer com que as pessoas consumam o teu produto recorrente. Eu faço muito isso realmente com cosméticos que são virais. Por exemplo, gel fixador de sobrancelhas. É um produto muito viral. Ele vai ficar para sempre na rotina da mulher? Não. Mas a pessoa também não vai comprar só um gel fixador de sobrancelha, porque é R$30. Então, ela vai gastar R$200 na loja, correto? Então, basicamente, funciona dessa maneira. Você realmente tem que saber assim, eu apostar todas as minhas fichas num produto que é tendência, mas que é modismo também? Jamais. É utilizar aquela tendência, aquela moda, para trazer os olhares para minha marca e vender o meu produto recorrente? Com certeza. Quais são os maiores desafios que você enfrenta ao competir no setor de beleza? Eu acho que isso é algo que você não precisa se preocupar quando é um formador de opinião. E é algo que realmente fez com que eu conseguisse
multiplicar os meus ganhos muito rápido. Eu já era uma autoridade quando lancei a minha marca. Se eu tivesse lançado a minha marca para depois me tornar uma autoridade, teria sido muito mais difícil. Ou se eu fosse uma pessoa anônima que cria uma marca que vai se tornar, a marca vai ser autoridade, correto? É um caminho muito difícil. Então, quando você é um formador de opinião e eu sou da área da beleza, aonde eu colocasse o meu nome, eu transferiria a minha reputação. Então, eu não tive esse problema. Eu vejo o que as outras marcas fazem, esporadicamente, mas não é algo que influencia no meu faturamento, porque eu sou um formador de opinião. Porém, quem não é formador de opinião deve se acompanhar, né? Aí você entra na parte de preço do teu produto, precificação, é essencial na hora da decisão de compra do cliente. Planejamento estratégico que envolve a história da marca, a comunidade para a qual você quer vender. Então, se você quer utilizar mais minorias na identidade visual, ou você quer utilizar uma pegada mais esporte, ou uma coisa mais alfaiataria, ou um high ticket, ou um produto popular, mas realmente esse é um planejamento que somente precisa executar e levar em consideração quem não é formador de opinião. É mito que os produtos importados são melhores que os nacionais? É muito mito. O Brasil é um dos países, veja só, muitas pessoas pensam dessa maneira, né? Porque acho que é uma coisa, sei lá, de colonizado. Né? Tudo é melhor do que no Brasil. Não, o Brasil é um dos melhores países do mundo em fabricação de cosméticos. Nós estamos entre os 5 melhores do mundo: Coreia do Sul, Canadá, França, Brasil e deve ter mais algum, acho que Israel. Escova progressiva. O Brasil é um dos melhores países do mundo. Acho que nós estamos em segundo ou primeiro lugar em fabricação de escova progressiva de cabelo. Cirurgia plástica, nós somos o melhor do mundo. Unha, nós somos o melhor do mundo. Massagem, massagem pós-cirúrgica e massagem redutora, nós somos os melhores do mundo. Nós temos Renata França, que é a criadora da técnica Miracle Touch, que é uma técnica de drenagem linfática, que é famosa no mundo inteiro. A Beyoncé faz método Renata França, a família Kardashian faz método Renata França. O Brasil é um dos melhores exportadores de carne do mundo. O nosso café é muito bom também. Então, com certeza, sim, né? Só para resumir, os produtos do Brasil nós temos muitos produtos que são os melhores do mundo, com certeza. Qual a importância do seu trabalho social? No meu caso, o que aconteceu foi o seguinte: fui mandado embora do salão que eu trabalhava e eu fui humilhado. Se o dono falou que eu nunca ia ser um bom maquiador porque a minha maquiagem não tinha perspectiva. E, de fato, ela não tinha. Eu maquiava na frente do cliente, então as minhas laterais, elas não tinham acabamento. Só que eu acho que era só a pessoa fazer essa observação que rapidamente eu ia olhar para isso, né? Mas ele falou de uma maneira assim que parecia que ele tinha determinado que eu ia ser uma pessoa fracassada. E aí, para não ficar sem fazer nada, eu fui em casa, porque eu estava sem trabalho, eu fui fazer trabalho voluntário no hospital oncológico. Aí, basicamente, foi aonde eu desenvolvi as minhas técnicas de maquiagem, só que foi realmente pura coincidência. A mulher, quando está fazendo quimioterapia, ela fica com o rosto inchado, sem cílios, sem sobrancelha e com a pele manchada. Então, o que eu precisava fazer? Uma técnica que tivesse cobertura total, que afinasse o rosto e que eu conseguisse desenhar bem a sobrancelha e colar cílios postiços. Como não tem pelo na sobrancelha, é muito difícil você passar uma sombra, porque ela cai e às vezes até fixa, mas se a pessoa ela passar a mão no rosto, borra. Então, nessa época eu desenvolvi com álcool, fazia uma mistura assim, com álcool hidratante e sombra num tom que não fosse nem muito cinza, nem muito marrom, fazia uma pastinha e desenhava a sobrancelha e ficava lembrando assim, uma micropigmentação, porém foi também o que deu início à minha pomada. Eu tenho uma pomada de sobrancelhas que tem essa função, entendeu? Porque basicamente para você criar um cosmético, para você criar um pó e para você criar um cosmético pastoso, você coloca álcool, certo? E aí você compacta, enfim. Tanto assim que quando você quebra uma
uma sombra em pó, ela fica cheia de pozinhos. Se você borrifar um pouquinho de álcool e juntar, a hora que o álcool seca, enfim, fica muito bom. E aí, se você misturar com hidratante, vira um produto mais emoliente, correto? Então, basicamente, só usei a ciência para fazer isso. Eu usava a técnica de contorno para afinar o rosto, né, inchado da quimioterapia, e base de alta cobertura, com várias camadas de corretivo, para esconder as manchas da quimio e as olheiras. Aí, uma das pacientes que gravou um vídeo da transformação dela, na época, assim, o câncer também. Aí a gente está falando de 10 anos atrás, talvez 11. Aí na época a Flávia Flores, que é essa paciente, que hoje em dia ela está muito bem, mora em San Diego, na Califórnia, eu fui visitar ela recentemente. Ela filmou e postou. E aí era uma época, não, acho que tem mais de 10 anos, tem muito tempo disso. Acho que tem mais, uns 12 talvez. Foi tudo numa época assim muito, sabe? Foi tudo assim meio que simultâneo. Mas o que acontece? Nessa época, você falar de câncer era um estigma muito grande. Você vê uma mulher careca, sem cílios, sem sobrancelha, era uma coisa assim. As pessoas que estavam com câncer, elas tinham vergonha, porque era como se fosse assim, uma sentença de morte. Então ninguém queria mostrar e ela mostrava. Como ela mostrava, aquilo viralizou assim muito, né? Gente, uma pessoa com câncer se maquiando, e ela se maquiava, utilizava várias perucas de várias cores diferentes, ela fazia ensaios fotográficos, enfim, foi uma fase assim, da Flávia incrível. Ela tem um livro, inclusive, que se chama Quimioterapia e Beleza. E, voltando ao assunto, eu acho que assim, esse trabalho de você pegar uma habilidade sua e utilizar ela de maneira voluntária, eu acho que assim faz com que você se torne mais humano, você conhece pessoas numa situação de muita vulnerabilidade, né? Para quem é gestor, você conhecer pessoas que realmente estão numa situação em que sou Deus para ajudar é essencial. Sempre que eu estou numa fase que nem agora, hoje eu pensei muito nisso. Eu não posso ficar em pânico com tudo que está acontecendo em relação a Correios, porque eu sei o que é você estar num lugar de estar sem saída, de você, já conheci muitas pacientes que estavam com câncer terminal, que é realmente quando a pessoa já está esperando partir a qualquer momento, e isso está num lugar onde você não tem o que fazer. E, enfim, eu aprendi muito, assim, como ser humano, quando a pessoa está assim no leito de morte, é unânime, todo mundo sente culpa de não ter feito tudo o que gostaria de ter feito. Aí talvez por conta disso seja eu já fui muito assim limitado, né, de me limitar, de me restringir. E aí talvez por isso, depois dessa experiência, eu viva da seguinte maneira: eu vivo com plenitude absolutamente tudo. Eu compro uma passagem aérea a qualquer momento e vou para qualquer parte do mundo. E vou para a Tailândia e eu como insetos para ver como que é, experimento como escorpião, sabe? E eu gosto de viver com plenitude, porque eu acho que o dia que eu estiver num leito de morte, eu tenho certeza de que eu não vou me arrepender de nada, de não ter feito nada, né? Eu acho que eu posso me arrepender de eu ter sido injusto com alguém.